Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula do Srimad Bhagavatam, capítulo 11. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar um pouquinho. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Palaba Girivaradhari Jaya Gopi Jana Palaba Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia pessoal. Estão todos muito bem-vindos aqui ao Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Acho que já me conferiram aqui que o vídeo e o áudio estão ok, então muito obrigada. Bom dia Marcos, bom dia Sarvanubhuti, bom dia Jefferson, bom dia Édipo, bom dia Prema, minha irmã espiritual, bom dia Laércio, bom dia Jaya Satinandana. Então hoje a gente vai dar continuidade às leituras dos versos do capítulo 11 e a gente vai ver o verso 21 e 22, no qual a temática que foi lançada assim, né, é como a reciprocidade de Krishna. E para tratar sobre como Krishna reciproca convenientemente, a gente pode abordar tanto a questão das raças e quanto essa questão dos humores nos passatempos, como isso acontece, ou a gente pode abordar também a questão da parcialidade ou da imparcialidade de Deus, de Krishna. Eu optei por essa questão da parcialidade, da imparcialidade de Deus, desse aspecto dele, porque hoje a gente está enfrentando uma situação contextual, histórica, no qual as pessoas estão tendo que enfrentar com coisas com as quais elas não conseguem dar explicações palatáveis. Por exemplo, mortes, né? Doenças. Então essa questão que está muito em voga no momento, que é o que está acontecendo. Então existe muita revolta, existe muita tristeza. Então como a gente pode entender da parte de Deus, né? Para a gente pelo menos ter um pouco de conhecimento, de base, para conseguir lidar emocionalmente melhor com isso. E minimizar esse sofrimento, ou melhor, colocar o sofrimento no local correto, da forma correta, né? Porque ele acaba nunca deixando de existir. Então, vamos ler os versos aqui. Eu peço um pouquinho da paciência de vocês, que eu tô sem o Bhagavatam, então eu tô com o Vedabase, aí tradução e etc. Às vezes vou ter que traduzir na hora, então é isso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Então, lendo Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, verso 21. Bhagavastatra bandhunam pauranam anuvartinam yatta vidyu pashangamya sarvesham manan adade. Então, tradução palavra por palavra. Bhagavan, Shri Krishna, personalidade de Deus, Tatra, naquele lugar, Bandhunam, dos amigos, Paurunam, dos cidadãos, Anuvartinam, daqueles que se aproximaram dele para recebê-lo e dar as boas-vindas, Yatta Vidi, como convém, Upashangamya, indo próximo a eles, Sarvesham, em cada um deles, Manam, oferecendo honra e respeito, Adade, oferecer. Então a tradução: o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aproximou-se deles e ofereceu a devida honra e respeito a todos e cada um dos amigos, parentes, cidadãos e todos os outros que vieram recebê-lo e dar-lhe as boas-vindas. O significado, por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O Supremo Senhor, a personalidade de Deus, não é impessoal, nem um objeto inerte, incapaz de retribuir os sentimentos de seus devotos. Aqui a palavra Yatavidi, ou assim como convém, é significativa. Ele retribui exatamente como convém, com seus diferentes tipos de admiradores e devotos. Claro, os devotos puros são de um tipo apenas, porque eles não têm nenhum outro objeto para servir, a não ser o Senhor, e portanto o Senhor também retribui com tais devotos puros, assim como convém. Ou seja, ele está sempre atento a todos os assuntos de seus devotos puros. Existem outros que o designam como impessoal, e portanto o Senhor também não tem nenhum interesse pessoal. Ele satisfaz a todos em termos de desenvolvimento da consciência espiritual, e uma amostra de tal reciprocidade é exibida aqui com seus diferentes recepcionistas. Então, verso 22. Pravabhivadanashlesha karasparsha smitekshanahai ashvasyakshashvapakebhyo vareschabhimatar vibhu. Prava, por inclinar a sua cabeça, abhivandana, por palavras agradáveis, aslesha, agraciando, cara sparsha, chacoalhando as mãos, smita ikshanaihi, por dar o sorriso, ashvasya, por encorajamento, cha e ashvapakebhya, desde os comedores de cachorro do tipo mais baixo de pessoas, varai, por bênçãos, cha também, abhimatai, como desejado, vibhu, o grande Senhor. Então, a tradução: o Senhor Todo-Poderoso cumprimentou a todos os presentes, inclinando a cabeça, trocando saudações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando garantias e concedendo bênçãos mesmo para os mais baixos em posição. Significado: para receber o Senhor Shri Krishna havia todos os níveis de população, começando com Vasudeva, Ugrashena e Gargamuni, o pai, avô e professor, até as prostitutas e chandalas que estão acostumados a comer cachorros. E cada um deles foi devidamente saudado pelo Senhor em termos de posição e posição. Como entidades vivas puras, todos são partes e parcelas separadas do Senhor e, portanto, ninguém é estranho por sua relação eterna. Essas entidades vivas puras são classificadas de maneira diferente em termos de contaminação dos modos da natureza material, mas o Senhor é igualmente afetuoso com todas as suas partes e parcelas, apesar da gradação material. Ele desce apenas para trazer de volta esses seres vivos materialistas ao seu reino, e pessoas inteligentes tiram proveito desta facilidade oferecida pela personalidade de Deus a todos os seres vivos. Ninguém é rejeitado pelo Senhor no reino de Deus e cabe ao vivente aceitar ou não. Cabe a pessoa aceitar ou não. É meio gaúcho isso aqui, essa tradução, né? Cabe ao vivente. Jai Shila Prabhupada.
Om Madhyana Tindirandasya Gyanandina Shalakaya Chakshir Om Madhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tinamine Namaste Guru Prestaya Hirdananda Padashre Prabhupada Karuna Shakti Vitasara Prasarine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschathyada Shakarine Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhudeva Chapatikanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna, bom dia. A gente fez a leitura do verso 21 e 22 e, como eu estava falando para o pessoal que entrou depois, vou focar nesse aspecto da reciprocidade de Krishna no sentido de parcialidade e imparcialidade. Então, a gente tem um conceito dentro da filosofia e da teologia que se chama teodiceia. Teodiceia significa justamente Theos vem de Deus, né? E diceia vem do grego, que significa justiça. Então é um estudo sobre a justiça de Deus. E ele é um tratado, na realidade um livro que foi escrito em resposta a um paradoxo grego, foi escrito por um alemão no século XVII, e ele vai tratar sobre a questão de como que a gente pode ter um Deus que é supremamente benevolente, onipresente e onisciente, frente a essa faceta de Deus, que são as principais qualidades que a nossa tradição católico-cristã imbuiu na gente, né? Essas características de Deus mais latentes nessa cultura, que a gente recebe, que a gente construiu a sociedade historicamente em cima disso. Como que em frente a essas características de Deus pode existir o mal e o sofrimento no mundo? Então, esse tratado que esse alemão, Leibniz, ele escreveu sobre, ele está argumentando, é uma série de argumentos em defesa da imparcialidade de Deus, de como que a justiça de Deus atua, e também em defesa da existência de Deus. Porque um dos principais questionamentos dos ateus, ou dos agnósticos, enfim, filosóficos, é como que pode existir o mal, como que pode existir o sofrimento, como que alguns podem sofrer e outros não, frente à ideia de um Deus onipresente, onisciente e onibenevolente. Isso parece uma contradição. E da onde que veio esse questionamento originalmente, né? Quem é que trouxe isso? Foi um filósofo grego chamado Epícoro. Então, Epícoro, ele não era ateu. Epícoro e seus seguidores, eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam num Deus num humor muito específico. E qual é o paradoxo de Epícoro que traz à tona essa questão da teodiceia, das argumentações em defesa da imparcialidade de Deus e de sua existência, mesmo perante ao mal e o sofrimento no mundo? Então, o que o paradoxo de Epícoro diz? Ele diz assim, se Deus é onipresente, onibenevolente e onisciente, então o mal e o sofrimento não poderiam existir. Aí ele analisa como? Onipresença e onipotência. Então, ele está presente em todos os lugares, né? Penetra tudo que existe. A gente tem esse conceito nos Vedas também como Vasudeva, e ele é onipotente. Então, ele tem todo o poder absoluto do universo. Se ele sabe tudo o que acontece, tudo que existe, e ele tem todo o poder, então ele sabe de todo o mal e todo o sofrimento que acontece no mundo, e ele tem o poder para mitigar isso, porque ele é onipotente, mas ele não faz. Então, ele não pode ser onibenevolente. Só um parênteses, esse paradoxo de Epícoro, ele é um trilema, ele não é um dilema, ele é um trilema, porque ele não consegue encontrar uma coerência nesses três atributos de Deus perante a presença do mal e do sofrimento. Esse é o grande cerne da coisa. Então, se ele é onipotente e onipresente, ele não poderia ser onibenevolente, por causa disso que eu falei agora. Agora, se ele for onipresente e onibenevolente, ou seja, ele está presente em todos os locais, ele está ciente de toda a maldade que existe no mundo, mas ele é onibenevolente, ele é o todo bondoso, ele deseja o bem, a aventurança de todas as entidades vivas, é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, mas então ele não é onipotente, porque se ele é onibenevolente, ele é onipresente, então o resultado é que ele não pode ter poder para conseguir mitigar a maldade que existe no mundo. A outra opção seria que ele seja onipresente, que ele seria onipotente e onibenevolente, ou seja,
onipresente, ele está presente, onipotente não, desculpa gente, é tanta palavrinha, onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, ele tem a potência toda, ele é onibenevolente, mas ele não é onipresente, ou seja, ele não sabe de todo o mal que está acontecendo. Então quais são as opções que a gente tem aqui? Ou ele não está presente em todos os lugares, ou ele não é o Todo-Poderoso, ou ele não é tão bom assim. Esse é o paradoxo de Epicuro, porque ele não consegue conciliar as 3 características de Deus. Ele só consegue conciliar 2, mas o que muda completamente a perspectiva sobre Deus. Então, dentro desse paradoxo, qual é a ideia que Epicuro cria da imagem de Deus? A imagem de Deus que ele vai criar é uma ideia de que Deus ele não se importa tanto assim com as entidades vivas. Ele não tem uma afeição tão grande assim, ou seja, ele é muito grandioso, mas os assuntos humanos não lhe convêm tanto. Então essa era a imagem que Epicuro e seus seguidores tinham de Deus. Né? Como se os assuntos humanos fossem muito pequenos para ele querer dar conta disso e não são relevantes para ele. É como se os deuses, os devas e Deus vivessem separados, uma realidade completamente separada que não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Então, por mais que ele soubesse do que acontece, não cabia a ele interferir ou não, ou seja, ele não se importa. E o que entra nesse ponto de se importar? Afeição, amorosidade. Então, entra no sentimento que Deus tem com a relação que a gente está falando dentro aqui de uma escritura de Bhakti, né? Que Bhakti é a ciência dos relacionamentos. Então, o que esse filósofo está trazendo? Que não existia uma relação amorosa da parte de Deus com as entidades vivas. E isso é muito sério, né? Isso tem repercussões bem grandes assim no nosso cotidiano. Em cima dessas filosofias gregas, em cima desses filósofos todos, o Oriente Médio ele vai trazer uma perspectiva da realidade de Deus e da alma muito específica, que não é a perspectiva filosófica que a gente encontra no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad Gita. A gente encontra algo diferente disso e que concilia essa questão do relacionamento, mas eles vão trazer uma herança do Oriente Médio, tanto no cristianismo quanto no islamismo e outras linhas que surgem a partir disso, muito forte na nossa cultura. E qual é o aspecto para conciliar e para digerir toda essa filosofia que eu trouxe agora do paradoxo de Epicuro? Como é que isso vai se entranhando no pensamento humano? A alma, ela surge a partir da criação. Essa é a ideia que eles têm da alma. Ou seja, quando a criação material é feita, a alma surge a partir deste momento. E não que ela tenha um relacionamento eterno, não que ela tenha um atributo sat, de eternidade, assim como Deus o tem. Então, isso faz toda a diferença no sentido de que se a alma ela surge com a criação, significa que ela ela tem um início. E tudo que tem início não é eterno, porque tudo aquilo que é eterno, ele é sempre existente, né? Como Krishna vai explicar na Bhagavad Gita isso. Então, assim, a alma sendo não eterna, ela tem um atributo diferente de Deus. E significa que a alma tem uma natureza diferente de Deus. E como que a gente vai receber essa informação? Significa que a alma espiritual e Deus são ontologicamente diferentes. A natureza constitucional deles é diferente. Essa é uma das grandes questões que a nossa tradição, que vem desse Oriente Médio, de toda essa filosofia do paradoxo de Epicuro e etc., acaba trazendo. E ainda somado a essa questão da alma surgir com a criação, vai existir a questão de que a vida é única, não existe a ciência da reencarnação, ou seja, você passa a surgir com a criação, tem uma vida só, e existe a questão do paraíso e inferno eterno, que não é geral nas tradições do Oriente Médio, varia, algumas têm, outras não. Mas somado a tudo isso, a gente tem um background de cultura filosófico, de pensamento, muito distante do nosso relacionamento com Deus, que é essa ideia de que existem 2 tipos de existência, a existência do Ser Supremo e a existência dessas almas condicionadas. Essas 2 existências, elas não se alinham por atributos, elas são separadas por atributos, porque já que a alma passa a surgir, então ela já não é necessariamente mais Satitananda, no caso, né? Então, essa é uma das questões que a gente traz muito culturalmente, a gente nem imagina às vezes, mas essa distância ontológica de Deus e da alma. Então, vários problemas surgem desse aspecto, né? Que é o nosso distanciamento emocional, a nossa falta de autoestima, de perceber que a gente pode ter um relacionamento muito íntimo com Deus, mas como a gente não percebe esses atributos eternos
de conhecimento e bem-aventurança na gente que estão em Deus, isso dificulta muito essa aproximação. E a gente recebeu isso culturalmente muito forte. Inclusive, nosso tipo de religiosidade, ele se baseia muito, religiosidade cultural se baseia muito nisso. O que a Bhagavad Gita vai trazer pra gente de diferente disso, né? Os Bhakti Shastras, que a gente está acostumado a estudar, eles vão trazer que... Vão trazer, deixa eu abrir aqui, gente, tá tudo em inglês. Vão trazer assim, Natuevaham jatu nasam natvam nemedjanadipaha nachaiva nabhavishyama sarve vayam nataparam. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 12. Então, nunca houve o tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos estes reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Então, essa é o que Krishna vai trazer para Arjuna no Bhagavad Gita. Ou seja, primeiro, Arjuna, compreenda, você é eterno, né? Você é Sat, você tem o mesmo atributo que eu. Então, olha como Krishna está aproximando os dois. Nunca houve o tempo em que eu não existisse, nem você. Ou seja, existe uma aproximação nesse sentido. Aí depois, no verso seguinte, Krishna vai dizer assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância, juventude e a velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então Krishna vai trazer, Arjuna, eu sou eterno, você é eterno. Mas, Arjuna, você, como alma, você passa por seguidos nascimentos e mortes consecutivos, né? Vai trocando esse corpo. E a consequência de trocar esse corpo é que você, depois nos versos seguintes, ele vai dizer, você esquece do que aconteceu no passado, mas eu não esqueço do que aconteceu. Então essa é algumas diferenças que nós temos, né? Nós temos alguns pontos iguais com Deus e temos alguns pontos diferentes. Então a nossa filosofia, uma das riquezas do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita e dessas escrituras todas que trazem a ciência de Bhakti Yoga, é a natureza da alma, a compreensão da natureza da alma. Não é à toa que Krishna começa com isso, quando Arjuna o aceita como seu mestre espiritual, Krishna começa instruindo ele através da natureza da alma no capítulo 2, no resumo do conteúdo da Gita. Então ele vai trazer que a alma é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. Nesse sentido, a gente vai entender aquela questão da igualdade e diferenças simultâneas que nós temos com Deus. Ou seja, nós somos qualitativamente iguais, porém quantitativamente diferentes de Deus. E esse é um ponto chave na nossa compreensão, porque não é nem 8 nem 80, né? Não é que a gente é ontologicamente completamente separado de Deus e também não é que nós somos Deus. Então, quando a gente vê a tradição do Vedanta Vaishnava, como que vai seguindo isso do Ramanujacharya, Madhavacharya, primeiro um é completamente impersonalista, depois o outro é totalmente personalista, e aí esses acharyas Vedanta Vaishnava vão conciliando esse personalismo até chegar num ponto perfeito filosófico de equilíbrio, que é o Achintya Bheda Bheda Tattva que Chaitanya Mahaprabhu vai trazer. E esse Achintya Bheda Bheda Tattva, ele concilia a relação da alma com Deus e consegue dar um embasamento filosófico suficiente para a gente entender por que a gente é servo eterno de Deus, né? E por que a alma ela realmente tem uma condição muito mais bem-aventurada junto com Deus. Então, outra questão que os versos 2.12 e 2.13 vão trazer é a questão de karma, a ciência do karma e da reencarnação, que está muito ausente nesse contexto histórico, filosófico e teológico que eu estava trazendo para vocês. Essa ausência de conhecimento acerca da ciência do karma e da reencarnação, ela prejudica muito a compreensão dos processos de sofrimento e maldade no mundo. Então, a principal, quando a gente quer conferir a coerência de uma filosofia, a gente verifica se os seus pontos filosóficos eles estão harmonizados. Epicuro fez isso no Paradoxo de Epicuro, ele fez um questionamento válido dentro do conhecimento que ele tinha acesso, já que ele não tinha conhecimento acerca dessa natureza da alma e dos atributos mais íntimos de Deus, então dentro do que ele tinha, o paradoxo dele é válido, o questionamento dele é válido, já que eles eram, especulativos, né? Eles estavam tentando entender, filósofos especuladores. Mas, dentro desse resultado que gerou dessas tradições do Oriente Médio, a gente encontra uma grande incoerência, porque depois eles vão querer trazer esses três atributos juntos, onipresença, onisciência e onibenevolência,
com essas questões de que, bom, a alma surge na criação, a alma nasce, vive uma vez, e aí as tradições que acrescentaram essa ideia de inferno e paraíso eterno fica numa incoerência filosófica muito grande, porque Deus não tem como ser onibenevolente e colocar uma entidade viva eternamente no inferno, às vezes por questões ínfimas, ou seja, nem nesse mundo material a gente enxerga isso, um pai condenando um filho por uma coisa que ele tenha feito errado, eternamente, né? Então, Krishna nos dá infinitas chances, bem pelo contrário, a gente tem infinitas chances de nos aproximar dele e de melhorar nós mesmos. Então, isso não é uma falha moral de Krishna, não é uma falha moral de Deus que ele seja tão intolerante assim, sendo que ele é a própria tolerância personificada, ele é a própria compaixão personificada. Todas as qualidades e virtudes que existem no mundo, que existem nos santos, que existem nos sábios, todas elas provêm de Krishna. Então não tem como Krishna ter esse nível de intolerância, né, com as almas condicionadas. Então eu queria trazer, agora trazendo todo esse background para a questão do sofrimento. Como que a gente tem lidado com o sofrimento? Como que é a manutenção do sofrimento nesse mundo? Primeiro que a gente tem que imaginar que a gente está olhando esse mundo por um buraquinho de fechadura, que a gente não tem uma percepção real e completa do que está acontecendo. A gente só vê através da nossa percepção sensorial. Então, por isso que um dos primeiros pontos que Prabhupada traz é a gente entender que a gente não é esse corpo, porque a gente, acreditando que a gente é esse corpo, a gente vai confiar no quê? Nos nossos sentidos. Nossos sentidos são completamente falhos. E quando pegar nos nossos aspectos emocionais, quando algo ruim acontecer pra gente, a gente vai crer de coração, né? Vai crer, assim, uma estirada profundo, que Deus não gosta de mim, que tá fazendo uma injustiça comigo. Por isso que o tema que eu quis trazer é a Teodiceia, né? A questão da justiça de Deus. Como que a gente compreende a justiça de Deus. Então, para isso, eu quero trazer um exemplo pessoal de situação de dor e sofrimento, qualquer coisa do tipo. Quando eu fiz a faculdade de História, eu morei um ano em Coimbra, Portugal, fiz um ano da faculdade lá, na Universidade de Coimbra, e 2 semanas depois que eu cheguei, eu tive dores severas. Passei uma semana sentindo muita dor nessa região aqui do ventre. E eu não tinha ido no médico, não sabia o que era, até tinha pesquisado, tinha descartado a apendicite porque era dor nos 2 lados e tudo mais. E aí fiquei uma semana com muita dor, teve um dia que eu senti tanta dor que eu não consegui dormir, fiquei a noite inteira acordada, assim, tava até me contorcendo de dor. Eu pensei, vou pegar minhas coisas, pegar meu passaporte, pegar minhas coisas e vou pro hospital da Universidade de Coimbra. Fui pra lá, passei o dia inteiro fazendo exames, para chegar lá pelo fim da tarde, eu fiz 7 horas da manhã, 7 horas da noite eles me deram o resultado, dizendo que eu tava com um apêndice para estourar e poderia ter uma infecção generalizada e tava, assim, era urgente. Então, eu recebi a notícia e fui para me arrumar para a sala de cirurgia, na hora, assim. Eu tive que pedir para uma amiga avisar para minha mãe que eu tava indo fazer uma cirurgia aqui no Brasil. Aí, enfim, fiz toda essa cirurgia, senti bastante dor, fiquei no hospital, tive algumas pequenas complicações, passei por todo um processo emocional por causa disso, porque eu tava sozinha lá, não tinha ninguém, assim, então eu tive que contar realmente com a bondade das pessoas que eu tinha conhecido há 2 semanas, que moravam na residência estudantil comigo. Então, foi todo um processo no qual eu poderia simplesmente pensar que Deus não estava sendo suficientemente bom comigo, né? Por que eu tinha que estar passando aquilo? Ou eu poderia ter aquele pensamento clássico das pessoas que a gente sente que está no controle, né? Que pensa assim, poderia ter sido menos, tudo bem, eu precisava até sofrer para compreender esse ponto, mas poderia ter sido um pouquinho menos, né, Krishna? Não precisava ter sido tanto assim. Então a gente normalmente tem isso porque a gente não consegue lidar com a dor, né? Nós mal fomos educados para lidar com a dor e com o sofrimento da forma correta. A gente rejeita a dor e sofrimento porque a nossa atmosfera é totalmente irajásica e a gente quer o quê? Euforia, felicidade, etc., sem conseguir encarar a dor e o sofrimento de forma adequada. Então a gente quer acabar com aquilo o mais rápido possível. O que nos vai trazer um tipo, quando aquilo for se aflorar na relação com Deus, vai vir no sentido de que, bom, Deus poderia ter sido melhor comigo, eu poderia ter aprendido de outra forma, não precisava ser tão forte assim, ou qualquer coisa do tipo. Com essa situação que eu tive lá do apêndice, da cirurgia, eu aprendi várias coisas com isso, não cabe entrar em detalhes, mas foram várias coisas que eu trago até hoje na minha consciência. E, assim, como que a gente entende esse sofrimento que Deus causa na entidade viva, né? Se eu não tivesse tirado, vamos entender agora, por favor, é só um exemplo, cada um amplie isso o máximo que puder, mas
Se eu não tivesse tirado o apêndice, eu poderia dizer, não, eu não quero passar por esse sofrimento que você está me infringindo, né, Deus, eu não quero tirar o apêndice. Mas o que ia acontecer de resultado? Eu ia ter uma infecção generalizada e bem que eu pudesse talvez morrer ou ter complicações mais graves, né, de doenças, etc. Então, o que a gente entende disso? Que Deus, ele aplica o sofrimento primeiro. Se ele é, né, ele sendo Kripa Moya, o todo misericordioso, ele sendo o onibenevolente, ele sendo o amigo mais íntimo de todas as entidades vivas, se ele precisa aplicar uma dose de sofrimento para aquela entidade viva aprender uma lição, um bem essencial, então ele vai aplicar isso em dose mínima. Né? Ele não vai aplicar isso na dose máxima porque não é necessário. Então, aquilo que a gente está recebendo por as nossas ações passadas, que como a gente viu agora há pouco, a gente não lembra, porque esse é o aspecto da diferença que a gente tem com Krishna, a gente nasce, morre, a gente não lembra do que a gente fez anteriormente, e nesse processo pedagógico do ciclo de nascimentos e mortes, Krishna vai nos ensinar com a dose mínima de sofrimento necessário para a gente aprender uma lição essencial. Ou seja, Krishna é onibenevolente na aplicação do sofrimento, no sentido de que ele aplica o mínimo necessário. E que sem aquela situação, sem aquele pequeno sofrimento, que poderia ser muito maior, mas não é, ele dá um mínimo, a gente poderia passar por situações muito piores mais para frente. Porque os bens essenciais, as lições que Deus nos ensina, que Krishna nos ensina, elas têm um caráter de necessidade última para a nossa existência, para o nosso bem-estar. Não é que a gente poderia ficar bem sem aquilo. Né? Krishna não é fútil, ele sabe da necessidade, ele é onipresente, onisciente e onibenevolente. Ele é os 3 atributos, não precisa excluir nenhum deles. Então, nesse sentido, ele aplica a dose mínima de sofrimento para que a pessoa aprenda uma lição essencial de sua vida. Se ela tiver condições de aprender, cabe a ela e ao nosso livre-arbítrio receber essas lições. A gente sempre fala disso, né? Em aulas de filosofia, etc. Que cabe à entidade viva no seu livre-arbítrio aceitar e receber, que nem Srila Prabhupada falou no final do significado, né? Cabe à pessoa aceitar ou não a misericórdia, o relacionamento, o que Krishna oferece pra gente. Então, isso é essencial para que a entidade viva continue bem. Sem aquele bem essencial, ela sofreria mais. Essa é a questão. Então, por isso que meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele fala que é importante que a gente veja o mundo com os olhos do conhecimento. Porque isso muda tudo, né? A gente não pode ver o mundo com os olhos da percepção sensorial. Então, Deus é moralmente perfeito, porém, nós, como entidades vivas condicionadas, estamos num estado imperfeito. Temos que aceitar essa condição presente nossa. E não a gente achar que a gente está na percepção da alma, né? Apesar da alma ser perfeita, a gente não está nessa condição. E é importante que a gente esteja ciente do contexto que a gente está passando. Isso nos facilita a rendição. Então, outro ponto que eu vou trazer agora é um questionamento. Ele é mais um plus na nossa conversa de hoje, que é sobre um questionamento que Hridayananda Maharaj faz dentro desse contexto da argumentação acerca da imparcialidade de Krishna, sobre a existência da tal misericórdia sem causa, né? E os limites do Agyata Sukriti, né? Que é uma ação piedosa, só que inconsciente, não conhecida. Os limites dela, não que ela não exista, mas os seus limites reais, né? Então, vamos trazer uma imagem aqui para nossa cabeça. Tem 2 almas perdidas, tá? 2 almas que estão completamente perdidas e Deus simplesmente resolve. Elas não têm nenhuma diferença de atividade piedosa uma para outra, mas elas estão numa situação igual, mas Deus resolve: vou salvar a alma B e deixar a alma A mofando no mundo material por milhões de anos e vou salvar só a alma B. Então, isso seria contra a ideia de que Deus é justo, né, de que Krishna é justo e de que Krishna é imparcial. Isso não é imparcialidade, isso é total parcialidade, né? Então, isso vai contra os atributos, as características essenciais de Krishna. Tratando isso dentro do tópico da misericórdia sem causa, tá, gente? Que uma pessoa poderia receber aleatoriamente uma misericórdia sem nenhuma explicação plausível para aquilo, porque Deus simplesmente resolveu salvar um e não quis salvar outro. Se a gente traz isso para as relações nesse mundo material, isso já seria muito louco se a gente parar para ver, que é a questão um pai, por exemplo, ele tem 2 filhos, né? Aí um filho faz uma coisa totalmente errada, o outro faz junto com ele, é cúmplice na artimanha ali e tal, e ele castiga um severamente e o outro não. Ou os 2 fazem uma coisa muito boa, e Krishna simplesmente, e o pai, simplesmente
acolhe, dá bênçãos e recompensa somente um e não o outro. Aonde que seria normal isso? Aonde que alguém olhando assim, um pai fazendo isso, vendo que os dois tiveram a mesma atitude, um não foi recompensado, o outro foi, ou isso viria muito de um caráter de falha humana, no sentido de que, eu tenho mais afeição por um do que por outro. Sim, porque nós somos parciais, a gente ainda não conseguiu adquirir a qualidade de sama, de equanimidade que os sábios e as almas autorrealizadas, Mahatmas, realmente têm. Mas esse atributo está presente em Krishna, né? Krishna não tem esse tipo de parcialidade mundana, ele é imparcial, né? Mas ele reciproca convenientemente. Então, existe um tipo de linguagem que é a linguagem de Yoga Maya, né? Essa linguagem de Yoga Maya é quando a gente quer dizer algo dentro de uma plataforma de devoção, de bhakti, dentro dessa energia de Yoga Maya espiritual, de entrega, rendição da raça, etc. Mas ela não é filosoficamente verdadeira. Então ela tem ela traz um sentimento, ela traz uma verdade escondida. Eu vou trazer um exemplo para isso, que é quando Prabhupada, ele diz assim, eu sou o mais caído de todos, né? Eu sou a entidade viva mais caída de todas, e a gente... Prabhupada está dizendo isso dentro da linguagem de Yoga Maya, por exemplo, né? Dentro dessa bhakti, dentro dessa devoção. Mas isso traz uma verdade por trás. Qual é a verdade por trás que isso traz? Que Prabhupada é muito humilde, que Prabhupada não é identificado com seu falso ego, que Prabhupada é uma alma pura. E Prabhupada diz isso, o que a gente entende é isso. Agora, não que a gente vai entender literalmente que ele é a alma mais caída de todas, né? Até porque a gente sabe que o Prabhupada é extremamente avançado. Então a gente não vai entender literalmente filosoficamente, a gente vai entender a verdade que está por trás daquilo, linguagem de Yoga Maya. Então isso acontece dentro das escrituras também, ou quando Mãe Yashoda direto tem frases nesse sentido. Por exemplo, Krishna não vai ficar bem se eu não cuidar dele. Nanda Maharaj tem um demônio pegando Krishna e Krishna não vai sobreviver se eu não ajudar ele. Meu filhinho, o que vai acontecer com ele? Eu preciso cuidar dele. O que Krishna faria sem mim? Linguagem de Yoga Maya. Não é que Krishna não vai sobreviver sem Mãe Yashoda, né? A gente sabe que Krishna é eterno, Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas dentro dessa linguagem, o que ela está expressando? O que a gente entende por trás disso? A gente entende que Mãe Yashoda está completamente imersa amorosamente no relacionamento de mãe para com Krishna, né? Que ela nem lembra que Krishna é Deus, mais de tanta afeição e amorosidade que ela tem. Então a gente encontra esse tipo de linguagem e muitas vezes quando a gente entra nesses aspectos de misericórdia sem causa ou qualquer coisa assim, a gente acaba levando isso literalmente, o que é filosoficamente não muito coerente. Então, e essa questão do Agyata Sukriti também tem os seus limites que a gente vai ver mais para agora, né, inclusive, sobre a questão do passatempo de Ajamila. Então, como que isso vai se demonstrar aqui no passatempo de Ajamila? A gente tem o verso, canto 6, capítulo 3, verso 24, que vai estar falando... Portanto, deve ser entendido que a pessoa é facilmente aliviada de todas as reações pecaminosas cantando o santo nome do Senhor e cantando as suas qualidades e atividades. Este é o único processo recomendado para o alívio de reações pecaminosas. Mesmo se alguém cantar o santo nome do Senhor com pronúncia inadequada, ele obterá alívio da escravidão material se cantar sem ofensas. Ajamila, por exemplo, era extremamente pecador, mas enquanto morria, ele simplesmente cantava o santo nome e, embora chamasse seu filho, ele alcançou a liberação completa porque se lembrou do nome de Narayana. Então, esse caso do Ajamila, muitas vezes, ele é interpretado e apresentado, inclusive, como sendo Agyata Sukriti, né? Como sendo misericórdia sem causa, assim, como sendo uma atividade piedosa inconsciente. Só que não é esse o caso. O caso de Ajamila não é isso, né? Porque se a gente for prestar atenção no passatempo e levar em consideração que Ajamila era de uma família de brahmanas e ele era um bom devoto. A gente pega o início do passatempo, assim, ele era um bom devoto, ele prestava serviço, ele tinha uma consciência espiritual, ele sabia qual era a meta dele, ele era estrito, ele era disciplinado, ele era austero, tudo isso, todas essas qualidades, e tinha devoção por Krishna. Ele vinha de uma família de pessoas devotadas.
Então, de brahmanas verdadeiros, né, como o passatempo descreve. Então, devido a ele ver um casal, ver a intimidade de um casal, a intimidade sexual de um casal, ele fica totalmente tomado por aquilo, os sentidos dele. E aí ele começa a desejar. Às vezes é só um pensamento, vai virando um desejo grande e vai mudando o comportamento da pessoa. Então ele passa a vida inteira como uma pessoa desfrutadora, né? Desfrutando de uma esposa, desfrutando dos filhos, jogando, bebendo. Ele decai muito, assim, na descrição do passatempo, né? E aí quando chega nesse final da vida, ele teve a bênção, né? Devido à sua devoção, não foi assim aleatório, mas devido à sua devoção, ele deu o nome para o seu filho de Narayana. E aí no final da vida ele grita pelo seu filho, e aí ele cita o nome de Narayana, né? Então o que Krishna vai dizer em relação a isso na Bhagavad Gita? Nehabikrama nashosti pratyavayo navidyate swalpanapyasya dharmasya trayate mahato bayat. Neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então, o que a Jamila colheu não foi a Gyata Sukriti, não foi misericórdia sem causa, foi o fato de que neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Ele foi um devoto, ele teve devoção por Krishna. E o que a gente entende em relação a isso? O ponto ápice de devoção e de relacionamento que a gente atinge com Krishna em um determinado momento da nossa vida, isso nos pertence eternamente, porque o serviço devocional a Krishna é sat, ele é eterno. Então, toda a afeição e todo o máximo que a gente chegar de relacionamento com Krishna, isso é nosso sempre, mesmo que depois a gente decaia. Esse o passatempo de Ajamila está mostrando pra gente. Mesmo que depois a gente decaia, este sentimento de devoção, este serviço devocional nunca é perdido, né? Porque foi isso que ele fez no início da vida dele. Então esse é um ponto que eu queria trazer. E aí tem um verso do Srimad Bhagavatam, nesse questionamento que Dayananda Maharaj traz. Eu estou fazendo interlocuções no meio dessa argumentação de Acharyadeva e trazendo para você sobre essas reflexões. Que é o verso canto 1, capítulo 1, verso 14 do Srimad Bhagavatam, que vai dizer assim: Appanasam smritim goram yam namavi vashogrinam tattasadyo vimucheta yadbibeti swayambayam. As entidades vivas que estão enredadas nas complicadas redes de nascimento e morte podem ser liberadas imediatamente, mesmo por cantar inconscientemente o nome de Krishna, que que o próprio medo personificado sente medo. Então, isso poderia dizer, tarada, tu está contradizendo o que tu acabou de falar. Mas não é exatamente assim. O que Hridayananda Maharaj vai explicar, né, em relação ao sânscrito deste verso, é que a palavra vimuchyate, ela não significa liberada, com certeza, sempre. Ela não significa isso, apesar dela ser traduzida assim. Ela significa que pode ser liberada. Falei com o Brahmarshi sobre isso também, ele confirmou para mim que a pessoa pode ser liberada nesse sentido, e não que ela é necessariamente liberada. Então, só para a gente não entrar nessas questões assim extremas, tornar, às vezes, por que eu estou trazendo isso, né? Tornar, às vezes, todo um movimento extremamente pautado em filosofia e em consciência como um processo de recebimento de bênçãos inconscientes, né? De um processo inconsciente, já que a gente está falando de um processo que envolve consciência, né? Então, essas limitações do Agyata Sukriti, já que Krishna está dizendo que as coisas que você fez no passado nunca se perdem. E aí, Krishna vai dizer no verso 240 do Bhagavad Gita, que é o que vai fechar mais forte assim. Deixa eu achar aqui. Aqui. Aí ele vai dizer no verso 240 que, como eu já falei para vocês, que neste esforço não há perda nem diminuição. Então isso significa que a pessoa, ela realmente executou alguma coisa anteriormente para ela estar recebendo essa bênção, né? Que não é uma coisa totalmente de graça, e que ela teve a abertura necessária para poder receber isso, que vem da nossa parte. E aí depois, no capítulo 6 da Bhagavad Gita, no verso 43, vai ter uma questão muito forte em relação a isso, que é o Tatramam Buddhi Samyogam Labate Parvadehikam Yatate Chatato Buya
samsido kurunandana. Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru. Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior. Então, a gente acaba ignorando os aspectos da nossa própria filosofia, às vezes num humor assim do serviço, num humor às vezes mais rajásico, e a gente acaba sendo conivente muitas vezes com essas filosofias, né, de diferença da alma de Deus, ou também a gente acaba sendo conivente com ideias de que Krishna é parcial, que Krishna é injusto na realidade, né? Porque quando a gente está falando que Krishna é parcial, a gente está trazendo a ideia de que Krishna é injusto. E aqui Krishna está afirmando para a gente que não é por Agyata Sukriti, né? Não é pela ideia de misericórdia sem causa. Krishna, assim, não diz isso na Gita, né? Que eu simplesmente, sem motivação nenhuma, do zero, do nada, a pessoa não fez nada e eu resolvo simplesmente dar para aquela pessoa. Se alguém sabe de alguma parte da Gita sobre isso, eu desconheço. Mas aqui Krishna está dizendo assim, que ele revive a consciência divina de sua vida anterior. Ou seja, ele está colhendo os frutos por aquilo que ele já se esforçou para tal. Da mesma forma que a consciência divina vai ser revivida, a consciência dos anartas, dos maus impressões mentais, vão estar presentes ali também. Então, qual é o cenário que fica defalcado nessa resquício de cultural, histórico, filosófico, teológico que eu estava falando no início da palestra? Primeiro, essa questão de que a alma não é eterna e que ela não tem atributos similares a Deus. É importante que a gente traga os atributos similares da alma com Deus para que a gente tenha essa relação íntima de amor com Deus e que em nenhum momento a gente duvide que a natureza do próprio Deus, do próprio Krishna é amar as almas, assim como a natureza das almas constitucional é amar a Krishna. Não duvide dessa natureza. Outra coisa, a ciência mais profunda de karma e reencarnação precisa ser explicada para a sociedade hoje em dia, porque isso vai trazer muita compreensão e muito alívio de sofrimento. Esses dois aspectos. A profundidade realmente social e popularizada que a gente tem de karma e reencarnação, ela é muito rasa, né? Essas escrituras, elas trazem uma profundidade muito grande de compreensão para isso. Porque elas vão estar trazendo, Krishna vai estar dizendo ali, ó, com você é assim, Arjuna, comigo é assim. Então, para a gente entender o que difere e o que é igual. Né? Graças a, querendo ou não, o espiritismo acabou trazendo bastante desses termos de karma e reencarnação, ainda tem uma limitação muito forte de profundidade, né? E nessas escrituras tem uma profundidade muito grande em relação a isso, que nos ajuda bastante. Então, o que isso vai nos ajudar a construir? A gente entendendo tudo isso. Que Shraddha, essa concepção de depositar a confiança em, né? Que ela não é uma fé cega, ela é um depósito de confiança pautado em conhecimento, ela tem imbuído nela mesma a ideia de que, bom, eu posso confiar em Krishna porque eu sei que eu vou ser mais feliz com Krishna do que nessa situação atual que eu estou. Porque eu compreendo todo esse background filosófico, eu compreendo a minha natureza, eu compreendo a natureza de Krishna, e aí eu vou ativar a minha consciência nos momentos de sofrimento e aflição através desse conhecimento, por mais que ele ainda não seja muito orgânico na gente, porque a gente não cresceu escutando isso, né? Porque a gente talvez não teve a associação necessária o tempo todo em relação a isso. Por isso que os devotos, eles são tão enfáticos em trazer a ideia de que cante sua japa, leia, estude, se esforce, né? Faça um esforço. Mesmo que você não perceba o resultado instantâneo, ele existe, ele não precisa ser instantâneo, mas você está fazendo por merecer receber essa misericórdia de Balarama. Krishna não é obrigado a dar misericórdia pra gente, porém, ele o faz porque ele é justo, ele é justo. Então, outro ponto que eu queria trazer agora, já para finalizar, tá, gente? Aí eu vou ler os comentários, que eu sei que tem alguns comentários aí. Que é do Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 28. Ashradaya hutam datam tapastaptam kritam chayat asad ityuchate parta nacha tat pretyanoiha. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência sem fé no Supremo, ó filho de Prita, é impermanente, chama-se asat, e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Ou seja, a gente percebe a necessidade muito grande de a gente estar
imbuído dessa confiança em Krishna para poder executar as atividades de Bhakti e para trazer isso de forma cada vez mais profunda para as pessoas, para que esse sacrifício em Bhakti, para essa caridade em Bhakti, para essa penitência em Bhakti também, ela tenha um aspecto real do serviço devocional sat eterno, né? Por isso que a gente vê muitas pessoas, às vezes, não se atraindo pelo movimento, ou muitas pessoas que não... É um erro de compreensão, é um desajuste filosófico pequeno que tem nisso. Então, é muito importante que a gente compreenda que a essência de tudo isso é a questão de depositar confiança nas palavras de Krishna, depositar confiança na ciência que Krishna está trazendo. Então... Eu vou ler os comentários do Paravyama, eu tô louca pra ler aqui, já vou. Eu só vou finalizar antes, daí eu já vou ler. Então essa ideia do Ahaituki, da misericórdia sem causa, ela é muito mais vinda da pessoa que está fazendo isso, que deve estar imbuída do humor de não ter uma causa material para executar aquele serviço material, e sim, uma causa sempre existe, né? Uma causa espiritual. Né, que é agradar a Krishna, que é servir a Krishna, que é a benevolência, que é a compaixão que Krishna nos ensina para com as almas. Então é daquele que executa, né, porque é daquele que recebe, na realidade, sim, aquela pessoa, ela é merecedora disso de certa forma, né. Então, agora eu vou trazer uns trechos de Prabhupada, só para finalizar, para ver como que isso se apoia no Bhagavatam, nos significados de Prabhupada, tá certo? Aqui, então, vou trazer o verso 6 do capítulo 8 do canto 1. Prabhupada diz assim: o Senhor é igual para com todos, mas um devoto do Senhor é mais glorificado porque está sempre em contato com o todo grande, todo poderoso. Os raios do sol estão distribuídos igualmente, mas ainda existem alguns lugares que estão sempre escuros. Isso não é devido ao sol, mas ao poder receptivo. Da mesma forma, aqueles que são 100% devotos do Senhor obtêm a misericórdia plena do Senhor, que é sempre igualmente distribuída em todos os lugares. Então, a misericórdia do Senhor é sempre igualmente distribuída em todos os lugares. Então, aqui Prabhupada está dizendo a questão da recepção dessa misericórdia, a capacidade de recepção dessa misericórdia, e aí tem aquele exemplo famoso do Bhagavatam mesmo, que é a questão do sol, né? Então, a gente tem uma casa e aí pode estar um sol radiante lá fora, que não é o caso aqui, que está chovendo, está nublado, mas poderia estar um sol radiante lá fora, e aí eu me fecho dentro da casa, todas as portas, e não deixo nenhuma fresta de luz entrar. Então eu posso dizer que o sol não brilha para mim, que o brilho do sol não chega até mim, que eu não sou merecedora do sol, mas a questão foi que eu fechei todas as portas da casa, todas as janelas, e por isso eu não posso receber essa luz do sol, né? Então vem muito mais da questão do livre-arbítrio. Existe um aspecto do livre-arbítrio da entidade viva de recepção, de aceitação. E essa aceitação, essa recepção, ela vem de toda essa questão de se a pessoa executou austeridades na vida passada, se ela foi piedosa, se ela... tudo mais. Então, capítulo 8, verso 11 do canto 1. O Senhor é imparcial em todos os aspectos, mas ainda está inclinado para com seus devotos, porque há uma grande necessidade disso para o bem-estar de todos. Esse ponto é muito importante que Prabhupada traz aqui, porque a gente pode achar, num certo nível, aí é que está, linguagens de Yoga Maya, vai ter no Néctar da Devoção, que é um dos 64 características de Krishna, que ele é parcial com os devotos, aí Prabhupada vai dizer, não, Krishna não é parcial com os devotos de forma alguma, e a gente fica assim... Mas a questão existem tipos de linguagem, e aqui Prabhupada está trazendo assim, quando Krishna é inclinado para com seus devotos, não é questão de imparcialidade, porque o benefício que uma alma pura recebe de Krishna beneficia a todos. Alguma bênção, algum aspecto que um devoto puro receba de Krishna beneficia todas as entidades vivas, inclusive aquelas que estão contra ele. Então, certamente, as bênçãos que Prahlada Maharaj recebeu, o acolhimento que Prahlada Maharaj recebeu, a proteção que Prahlada Maharaj recebeu de Nrsimhadeva, ela auxiliou o processo de Hiranyakashipu. Então, assim, as bênçãos auxiliou o universo inteiro, na realidade. Então, isso não é parcialidade, porque ele está beneficiando a todos, porque os desejos de um devoto puro, eles estão alinhados com os desejos do Senhor. Então, outra parte é o verso 29 do capítulo 8, do canto 1 também.
A rainha Kunti diz assim nesse verso: Ó Senhor, ninguém pode entender os seus passatempos transcendentais que parecem ser humanos e, portanto, são enganosos. Você não tem nenhum objeto específico de favor, nem tem nenhum objeto de inveja. As pessoas apenas imaginam que você é parcial, ou seja, ele não é imparcial. As pessoas apenas imaginam que você é parcial. Em que contexto que a rainha Kunti está falando sobre isso? Ela está falando depois da batalha de Kurukshetra, quando os Pandavas ganharam e os Kurus perderam. Então ela está dizendo ali, ó, ela está defendendo Krishna, né? Como devota pura, ela está defendendo Krishna, ela está dizendo, olha, Krishna, as pessoas podem pensar que você é parcial, mas na realidade você não é parcial, porque quando ele deu a vitória para os Pandavas, ele beneficiou ao mundo inteiro, e isso não é parcialidade. Ele não beneficiou uma pessoa em prol de outras, ele beneficiou o mundo inteiro, beneficiando os seus devotos, né? Significado: a misericórdia do Senhor está aberta para ele, mas ele está relutante em recebê-la. Essa é a diferença entre um devoto puro e um devoto misto. Aqueles que são completamente contra o serviço do Senhor são considerados em trevas abjetas. Aqueles que pedem o favor do Senhor apenas no momento da necessidade são recipientes parciais da misericórdia do Senhor, e aqueles que estão 100% engajados em serviço do Senhor são destinatários completos da misericórdia do Senhor. Esta parcialidade em receber a misericórdia do Senhor é relativa ao destinatário e não é devida à parcialidade do Senhor Todo-Poderoso. Aqui, esse significado é bem esclarecedor também, né? E aí tem outra parte desse mesmo significado do verso 29, que ele vai dizer assim: de uma forma ou de outra, se alguém se expõe aos raios do sol, com certeza obterá o benefício necessário tanto pelo calor quanto pelos raios ultravioleta. Portanto, a conclusão é que o Senhor nunca é parcial. É errado que as pessoas, em geral, pensem que ele é parcial. E não é só errado, né, como o Prabhupada está dizendo aqui no significado, que é errado que as pessoas, em geral, pensem que ele é parcial, como é extremamente não benéfico para o mundo que se pense dessa forma de Deus, porque isso gera muito sofrimento para as pessoas. E nesse contexto da gente ter que lidar com o sofrimento, isso nos ajuda bastante a compreender. E essa compreensão ajuda a gente a estabelecer esse relacionamento com Krishna, né? Então, agora eu vou ler aqui. Tem muita coisa para eu ler aqui, então eu vou pedir um tempinho de vocês para eu ler. Começar pelo Sri Chaitanya Dasa, que falou: estava lendo hoje a descrição de Kapila sobre o destino das pessoas pecaminosas indo ao julgamento de Yamaraj sofrendo nos planetas infernais. Eu acredito que Krishna seja totalmente justo, mas é difícil imaginar o que uma pessoa pode fazer de tão não para receber uma punição tão severa. Ainda que não seja eterna, se puder comentar a respeito, agradeço. A aula está ótima, gratidão. O que uma pessoa pode fazer de tão não ficou claro aqui para mim, de tão não para receber uma punição tão severa, ainda que não seja eterna. Não, acho que você tirou uma palavra aqui, Shri Chaitanya, daí não ficou claro o que quis dizer. Mas de tão terrível, alguma coisa assim que você quis dizer, né? Para receber uma punição tão severa. Essa é a nossa perspectiva, né? De que é muito severo. Existe toda uma questão sobre como que os infernos realmente atuam, né? Tem toda uma dimensão, tem um tipo de sofrimento que a entidade viva causa para os outros, que existe uma limitação para a gente sofrer aqui na Terra. Então eles vão para dimensões nas quais ele possa sofrer proporcionalmente, mas não eternamente, né? Mas proporcionalmente. Eu estava lendo hoje, tá, aqui você copiou a mesma coisa, tá? É 2 vezes o mesmo comentário. Obrigada, Govinda Gopal, tá uma chuva bem gostosa aqui. Então, Hare Krishna para Vyoma, minhas reverências. Vamos ver. Acho que já tenho uma ideia mais ou menos do que o senhor está colocando aqui. Temos que considerar que tanto o Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam foram escritos há 5.000 anos e o movimento Sankirtana começou há 500 anos pelo senhor Chaitanya, que distribui livremente amor por Deus sem considerar quem era ou não um candidato com méritos. Certo? Por isso, o Senhor Chaitanya é o mais misericordioso avatar e deu misericórdia sem causa para as almas mais caídas. No Bhagavad Gita, Krishna impôs conduções a Shri Chaitanya Mahaprabhu? Não.
Sim, porém, é o que eu concordo com você, porque Krishna tem a potência de reciprocar, até o tema da palestra é Krishna reciproca convenientemente, né? Mas Krishna tem a capacidade de reciprocar, como ele em quantidade é imensamente superior a gente, ele tem a capacidade de reciprocar de forma muito diferente de como a gente reciproca, né? Então muitas vezes a gente oferece o quê? Uma flor para Krishna e Krishna reciproca com coisas incríveis e maravilhosas, mas dentro da proporção de Krishna, né? Então essa questão, para mim, ela fica um pouco em aberto, tá certo? Mataji, Luciano. Conheço pessoas que tiveram vislumbres do que só a tradição Vaishnava cita. Inclusive essas pessoas comem carne, etc. não são devotos. Esses vislumbres são sinais de liberação? Pergunto, pois é um tanto difícil de compreender. Conheço... É que assim, gente, na realidade a pessoa ela pode obter avanço de acordo com a abertura que ela tem de recepção para essa misericórdia de Krishna. Então, se a pessoa, por ela está falando aqui, teve vislumbre só da tradição Vaishnava e elas comem carne e não são devotos. Então, é o que a gente falou ao longo da aula e os últimos trechos que eu li do significado de Prabhupada, que a pessoa tem a capacidade de receber ou não, né? E esse é um movimento muito mais interno de o quanto realmente a entidade viva quer se libertar da natureza material ou ela não quer, né? Ou ela não tem condições ainda de fazer isso. A Prabhupada está insistentemente falando aqui nos significados a questão da capacidade de recepção da entidade viva, do livre-arbítrio da entidade viva de escolher amar Krishna ou não, né? Não é que nós somos assim, nós temos essa escolha, né? Krishna não nos obriga a amar ele, nem nos coloca numa situação no qual a gente esteja 100% impossibilitado de amá-lo. Para Vyoma, nós só estudamos Oran e mas não consideramos o Sr. Chaitanya o movimento de Sankirtana. Com certeza, o movimento de Sankirtana é uma situação que realmente ela me pega, assim, né? Porque ela é extremamente transcendental e mesmo assim existem argumentos, tá? Em outros locais, assim, outros devotos argumentando sobre essa questão de sim, existiu alguma atitude bondosa da parte de alguém para que isso aconteça, né? Existiu algum... Se a gente vê no passatempo de Jagai e Madai, assim, a gente observa que tanto, acho que era Jagai, né? Que ele simplesmente, ele escutou as palavras de Nityananda, ele ficou assim, não, como é que você vai bater nele? Olha o que ele está dizendo, tem uma relevância, né? Ele teve uma baixada de guarda, assim. E quando ele recebeu aquilo que Nityananda falou, aí Nityananda, ele foi o primeiro a ser protegido por Nityananda, né? E ele foi o primeiro a receber a misericórdia de Nityananda, porque ele teve recepção àquilo que Nityananda estava falando. Então sempre tem um movimentozinho de aceitação, um movimento que vem da parte da entidade viva, né? Prema. Krishna sempre alivia, mas ao nos depararmos com situações difíceis em que precisamos abrir mão do nosso falso controle, principalmente do nosso falso ego, ficamos perdidos com a realidade como ela é. Como você disse, vemos o mundo com a nossa lente pessoal. Temos uma grande dificuldade em aceitar nossas imperfeições, nossos anartas e aceitarmos que não somos a última samoça do festival. Crescer também significa aceitar nossas limitações e quando conseguimos pedir ajuda aos devotos, ao Guru, a Krishna, o processo acontece e temos a oportunidade de mudar, crescer e avançar espiritualmente. Gratidão, Radha. Sim, exatamente. É isso mesmo, Prema. E quando a gente consegue transpor isso dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso coração, aí a gente está a última samoça do festival, né? Aí a gente está apto para receber isso. Aceitar as limitações, né? Aceitar a nossa condição. Até porque, vamos olhar a realidade, né? Se a gente olhar bem a realidade em volta mesmo, o que acontece é que a misericórdia sem causa, né, de Chaitanya Mahaprabhu, ela realmente, da parte de Chaitanya, ele não leva nenhum aspecto em consideração para dar a sua misericórdia. E isso não é nada diferente do que eu falei aqui, né? Que a misericórdia, o Ahaituki, ela vem, ele é o Mahavadanyaya, né? Aquele que é o supremamente misericordioso, ele dá uma proporção muito maior do que possa ter recebido, então ela é daquele que executa e não daquele que recebe. Essa é uma pequena nuance que eu estou trazendo aqui para a gente refletir, que não contradiz que Chaitanya Mahaprabhu não era supremamente misericordioso, né? Estou afirmando, né, que a misericórdia dele é sem causa nenhuma material, ou seja, não leva em consideração nenhum aspecto. E essa é a natureza do próprio Krishna, né? Chaitanya e Krishna não são diferentes. Então, mas agora a gente vê que
as pessoas escutam a mesma coisa e elas não têm a mesma reação. Né? Então a gente vê muita gente que já escutou Mahamantra, o mundo como ele está, né? Então nem todo o nosso serviço como servos da missão de Srila Prabhupada é abrir as portas para a recepção desse conhecimento, é tornar receptiva esse conhecimento. Porque Chaitanya deu a sua misericórdia sem causa. Agora cabe a recepção de cada entidade viva desse mundo para que isso realmente se transforme, né? Então não acho que contradiz exatamente. No Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti menciona de que a misericórdia sem causa é o devoto puro e não de Krishna. Sim, Krishna, o devoto puro é imbuído de poder por Krishna, né? Para poder executar essa misericórdia sem causa. Da onde que vem a misericórdia e a devoção, a pureza do devoto puro? Ela provém de Krishna. Krishna é o imbui de Krishna Shakti, né? Então o devoto Madhyama Adhikari, como Srila Prabhupada explica, Prabhupada explica tudo isso numa aula que ele deu sobre o verso 1829, tá? A gente tem no Veda Base, para quem quiser assistir, é bem bacana. E ele vai explicar que Madhyama Adhikari, ele tem essa função de ainda fazer as distinções. E dentro dessa parcialidade que o Madhyama Adhikari executa, ele pode distribuir a misericórdia de Krishna de acordo com certos parâmetros que o Madhyama Adhikari tem, que são muito, assim, são benéficos, né, para aquele estágio ali e para a pregação. Ele ajuda a estabelecer padrão. Então, Laércio. Talvez o indivíduo cantando ofensivamente os santos nomes não consiga os resultados desejados, embora seja a maior bênção de Krishna para a humanidade. Porém, cantar os santos nomes e prestar o serviço devocional amoroso a Krishna, os resultados são eternos e irrevogáveis. Hare Krishna. Com certeza. Porém, uma pessoa que almeja, por exemplo, atingir a meta suprema da vida em uma vida, atingir amor puro por Krishna em uma vida, então ela tem que se esforçar para não cantar ofendendo os santos nomes, né? Porque não é de qualquer jeito. A gente sabe que não é de qualquer jeito, senão a gente tinha uma falange de devotos puros como o Prabhupada aí presentes. Ou você acha que os hippies americanos se tornaram devotos, eram devotos na vida passada? Sempre há um começo, mesmo para os que se tornaram devotos em vida passada. É uma boa reflexão, né, para Vyoma. Eu não sei o que os hippies fizeram na vida passada deles. E não sei que tipo, eles tiveram abertura, né? Eles tiveram receptividade para receber o conhecimento. Então, o consumo de carne impede a obtenção da misericórdia? Certamente que não, mas dificulta. Com certeza ela é um impedimento para se tornar esse receptáculo. Mas impedir 100%? Não. A gente vê nos passatempos que não. Que tinham devotos que comiam carne, então, que depois que eles tomam consciência, eles param. Essa é a grande chave. Tomada de consciência real traz modificação. Porque consciência é presença, é ciência, é estar presente, é a alma em ação. Então, a pessoa pode, quando ela avança, ela vai parar certamente. Maravilhosa aula, muito obrigada, Arada, todas as glórias Shila Prabhupada. Obrigada, Lio Pinheiro. Arthur, só vou terminar de ler os comentários, tá, gente? Não estender muito. Arthur, aula incrível, gratidão, a compreensão da benevolência de Deus afasta, não anula o sofrimento, mas coloca ele em uma perspectiva de aprendizado. Certamente, é isso que a gente tem que interiorizar, porque na realidade a escola deveria ensinar isso pra gente, faculdade, etc, e não ensina, né? Deveria ensinar isso pra gente, os nossos pais deveriam ensinar isso pra gente, é importante que a gente ensine isso pros nossos filhos, que o sofrimento ele é pedagógico, e qualquer dúvida em relação a isso é essa falta da Shashirada, dessa falta de confiança na natureza de Krishna que a gente precisa interiorizar profundamente. Govinda Gopal, acho que a sua aula de Srimad Bhagavatam bateu o recorde público pela manhã, 40 pessoas. Obrigada, Govinda Gopal, vindo de você, fico feliz. Luciano, gratidão por toda a dedicação e sabedoria, Hare Krishna. Jesse, muito boa a aula, Matheus, de parabéns. Brahmarshi, se Chaitanya fosse completamente parcial para com todos, independente de buscar prema, isso sim seria um Deus injusto. O ponto é onde tudo começa. Começa em compreender a natureza da alma, de seu Dharma eterno, de amor por Deus, não? Sim, Brahmarshi, concordo. Chaitanya é Krishna irada, esta é a diferença. Ou seja, há um início atemporal constituinte da alma. Santo Hare Krishna de Bhakti Yoga, já ouvi falar que Prabhupada certa vez falou que seus discípulos haviam sido associados do Senhor Chaitanya. Chaitanya. Sim, Prabhupada trouxe isso para Japataka Maharaj, né? Que é bem conhecido. Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é harmonizar conceitos, tá? Totalmente sem causa, não é bem assim, né? Então,
assim a gente tira o mérito daquela entidade viva, né? Porque senão a questão é, se ela fosse uma obrigatoriedade, se fosse uma misericórdia que viesse com uma obrigatoriedade, todo mundo receberia de forma igual. E a questão prática é, não, a gente olha em volta, não é igual. Cada um recebe diferente. Então tá, gente, terminei de ler os comentários. Que bom que surgiu um debate legal. Muito obrigada, Pravião, pelos teus comentários. Sua presença aqui é uma honra pra gente. Então, vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês e qualquer dúvida a gente pode conversar mais no privado também. Tenho a aula de Prabhupada para compartilhar sobre isso, tem a aula de Acharyadeva, tem os versos, a compilação de versos, tá certo? Então, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Bom dia para todos.